Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? Hoje cá para nós está chovendo, já fazia dias que não chovia e isso é motivo de alegria, nos deixa feliz esta manhã de terça-feira, aleluia! Fazer um comentário hoje, tecer um pequeno comentário. Ontem eu estive na cidade vizinha e por consequência de uma conversa com um jovem, eu me lembrei de um fato real que me ocorreu. Muito interessante, amém? Mas hoje eu quero falar para você um pouquinho do capítulo 9 do livro de Lucas, verso 1 e 2. Beleza? No capítulo 9, verso 1 e 2 diz assim, havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizar curas, e igualmente enviou para proclamar. Amém? Meu irmão, deixa eu te dizer algo interessante. Se você confia em Deus, se você confia em Jesus Cristo, se você acredita, cá entre nós, Jesus é a água, Jesus é o pão, Jesus é o nosso Salvador. E através de promessa, Ele nos garantiu que todo aquele que busca, encontra, que pede, recebe, e o que bate, se abre. De posse da autoridade e da convicção, você não pode sofrer, meu irmão. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Se você está sofrendo por alguma razão, algo está errado na sua vida ou na sua forma de pensar e de ver as coisas. Quando você entende que Jesus Cristo é o teu Salvador, então todas as demais coisas têm que se alinharem com este pensamento. Certo? Deixa eu te contar uma história para você entender. Acho que no ano de 98, se não me falha a memória, faz horas já, né? Um rapaz que era membro de uma determinada igreja, eu não gosto muito de falar o nome das coisas ou dos itens, porque você faz apologia nesse sentido, né? É igual falar do inimigo. Se você pega a falar do inimigo, você está fazendo apologia, ou seja, você está fazendo a obra dele, né? E esse não é o nosso objetivo. Mas esse rapaz enfrentava problema e estava desalinhado com tudo na vida e uma série de problemas ele enfrentava. Foi na época que eu cursava teologia e eu tinha os filhos pequenos. Então, financeiramente fica muito difícil quando o seu compromisso ele torna-se maior que a sua necessidade. Sabe quando as coisas invertem o curso? Ou seja, você ganha 5 e tem uma necessidade de 10. Então você vai estar sempre com um déficit. Entendeu? Porque eu falei, se você está enfrentando um problema porque alguma coisa está errada, ou seja, na forma de compreender, na concepção das coisas, alguma coisa está errada, porque elas têm que se alinharem e você tem que viver e ser feliz. Você tem que ser uma fonte. Se Jesus Cristo de fato estiver em você, você tem que se tornar uma fonte. Não foi isso que ele falou para aquela mulher samaritana? Se você beber da água que eu te der, ela
vai construir em você uma fonte. E você nunca mais terá sede. Ele estava falando da vida espiritual. Quando você busca em Jesus Cristo e você alcança a compreensão e a verdadeira concepção, então você não será mais enganado ou confundido. Podem erguer o último volume dos alto-falantes aí na rua que isso não vai te assustar, porque você sabe quem é o seu Deus, quem é o teu Salvador e o que é que Ele fez e vai fazer por você. Você não vai se iludir, certo? Voltando à história do menino lá atrás, veja bem, eu estava enfrentando problemas financeiros, assim. Não em si problemas, né? Mas estava com aquele déficit, eu não conseguia acompanhar, entende? Não tinha como acompanhar. Se almoçasse não dava para jantar ou vice-versa, né? Não tinha regalia não, né? O calçado você só comprava outro quando aquele furava a sola, coisa desse tipo assim. Mas a minha vida era uma benção. Mas pensa num tempo difícil. E aquele rapaz, aquele moço chegou em mim e falou comigo assim: Nivaldo, eu vou te falar uma coisa muito séria. Você não entendeu ainda o propósito. Mas você é um homem bom, de boa aparência, você tem uma imagem boa, você tem tudo que um homem precisa para ser de fato feliz e realizado. E nesta vida você alcançará tudo o que quiser, é só querer. Você precisa compreender e tudo que você desejar você vai alcançar. Frase legal, né? E eu fiquei olhando assim para aquele rapaz e eu sabia que os problemas dele eram 10 vezes maior que o meu. Ele, além de problemas financeiro, espiritual e, sabe, pecado, estava atolado em problemas. E eu fiquei olhando para aquilo e pensei, mas quem dera. Não dá para acreditar que uma frase tão eloquente, tão convicta, saia de alguém que está enfrentando tantos problemas. Amém? A nossa maior dificuldade é compreender de fato todas as coisas. A nossa maior dificuldade é compreender o nosso próprio Deus. Quando você entende o desejo que Deus tem para você, os sonhos que Deus tem sonhado para você, meu irmão, tua história muda, tua vida muda, teu pensamento muda. Você não tem que mostrar para o mundo que é um crentão. Esquece o mundo. Esse é o primeiro passo. Você tem que ficar com os olhos atentos para ver Deus agir na sua vida. Você tem que buscar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu amor, seu desejo, para que Deus se volte para você. E a partir daí você vai se tornar uma fonte. Não se preocupe se os seus celeiros não encherem. Porque o caminho que leva o produtor do plantio à safra que vai encher o celeiro, ele é um caminho muito árduo, muito grande. Todo homem que se propõe a produzir grãos, ele tem que primeiro arrumar uma terra, ele tem que primeiro prepará-la, ele precisa desejar a chuva que só Deus pode mandar. Depois ele vai plantar a semente e crer que ela vai germinar e produzir
100 por 1, e trazer para o seu celeiro a prosperidade, o conforto e a abundância. Nós desejamos as coisas hoje e queremos ela amanhã, né? Exceto quem deseja de manhã e quer ela de tarde. Nós queremos as coisas para ontem. A maioria das igrejas prega a solução de todos os problemas. E na maioria das vezes os problemas, eles são a solução, porque ele é o caminho que está te levando para um conforto espiritual, mas você não compreende. E você se perde nesse caminho, ou seja, o percurso do plantio até a safra é grande e árduo. Se você entender que a chuva demora um pouco vir e você resolve gradear a terra de novo, ou seja, abandona a sua colheita, você perde tudo, meu irmão, e vai ficar no tempo. Então entende uma situação. Primeiro Deus tem que estar na sua vida. Primeiro Deus. Você tem que ter convicção de que está diante de Deus. E depois fazer as coisas de forma coerente. Como eu disse, você não tem que provar para o mundo que você é um crente exemplar. Não. Esquece isso. Você tem que viver a sua vida com Deus, na presença de Jesus Cristo, na companhia do Espírito Santo. O mundo é o mundo. O mundo não tem nada de Deus para te oferecer, nada, nada, nada. O mundo te oferece tudo aquilo que é físico, material, e que na maioria das vezes, ao tocar, é muito maior a carga de problema do que o conteúdo que você está possuindo em si. É como uma fruta, um fruto qualquer. Assim que ele sai da flor, a flor desabrocha, que é tão lindo, em seguida vem o pequeno fruto, mas até ele se tornar maduro e consumível, o tempo é grande. Você tem que esperar. Você tem que entender que Deus na sua vida está disposto a transformar você de um fruto pequeno e verde a um fruto perfeito e maduro. A um fruto aceitável. Você tem que entender que Jesus Cristo quer de você, ou para você, o melhor. E isso não acontece do dia para a noite, nunca aconteceu, nunca. Exceto aquele que nós chamamos de milagre. O milagre pertence a Deus. E nós desejamos pertencer a Deus, mas para nós pertencermos a Deus é preciso nos colocarmos diante de Deus. Olha para mim, deixa eu te dizer algo sério. Você é obra das mãos de Deus. Você é uma pessoa linda, você é uma pessoa perfeita, você tem tudo o que precisa na vida. Você só não entendeu direito o propósito de Deus para você. Mas saiba de uma coisa, tudo o que você desejar nesta vida, em nome de Jesus Cristo você terá. Tudo que o seu coração desejar de fato, porque tudo nasce no interior do coração, tudo que você desejar de fato, você alcançará, porque você tem capacidade para isso, você pode. Esse é seu direito. Você terá em mãos tudo o que quiser. Entenda isso, meu irmão. Não é o mundo ingrato com você, e sim a forma que você está se portando, se conduzindo, que está te impedindo de viver os teus sonhos, ou seja, viver o que Deus sonhou para você. Amém? Tenha um dia de paz, Deus abençoe você.